Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão hoje? Vamos para o nosso devocional? Olha só, hoje mamãe vai falar sobre medo. O medo é um sentimento criado por Deus. Ele nos prepara para situações em que nós estamos ali em perigo. Ele nos ajuda ali ou a correr, ou a fugir, ou a lutar. Quando nós nos vemos numa situação de perigo que pode ser real, quando algo de fato está ali acontecendo, ou um perigo que nós criamos ou imaginamos. Agora, o medo se torna um problema quando ele nos impede, quando a gente fica paralisado e não consegue dar os próximos passos para vivermos o melhor que Deus tem para nós. Por isso, hoje, nós vamos falar de medo. O versículo de hoje está lá em Salmos 23:4. E é assim, ó. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, porque tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Hoje a mamãe vai contar a história de um grandão e um pequenininho. Que história que a mamãe tá falando, hein? Davi e Golias. O povo filisteu era inimigo do povo de Israel. E dentre aqueles soldados existia um homem grande, um homem forte, um homem experimentado em guerra, um gigante de quase 3 metros de altura. O nome dele era Golias. Um dia, Golias decidiu afrontar o exército de Israel. E de um lado, ele gritava: "Ei, vocês aí! Será que tem alguém tão forte como eu? Será que alguém é capaz de me vencer? Eu desafio vocês. Quem vai ter coragem de me enfrentar? Escolham dentre vocês um homem para que guerreie comigo. Se eu vencer, vocês serão os meus escravos." O povo de Israel, o exército de Israel, começou a tremer de medo e ninguém ousava se prontificar para enfrentar aquele gigante. Todos estavam sentindo muito medo, até que chegou Davi. Davi tinha ido até o campo de batalha a mando de seu pai, que pediu para que ele levasse um pouco de comida e soubesse notícias dos seus irmãos, que eram soldados do exército de Israel. Quando ele chegou lá, ele viu Golias humilhando o povo. Ele ouviu Golias chamando o povo de covarde. E ali, ao invés de ficar com medo como todos os outros soldados, ele ficou indignado. Quem é que esse Golias pensa que é para afrontar o exército de Deus? Pode deixar, eu vou lutar contra este Golias. Todos ficaram espantados com a atitude de Davi, porque afinal de contas ele nunca tinha pego numa lança e nem num escudo. Ele nunca sequer tinha usado uma armadura. Perguntaram para ele se de fato ele queria ir. E ele se manteve firme no seu posicionamento. Finalmente chegou o dia da batalha. Pá! Os dois estavam frente a frente. Quando Golias viu Davi, Golias riu dele. Quem você pensa que é, menino? Cadê a sua espada? Cadê o seu escudo? Você acha mesmo que um menino tão pequeno dessa forma vai me vencer? Davi olhou para Golias e disse: "Ei, Golias, você vem contra mim com espadas, com lanças, com escudos, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Hoje mesmo o Senhor me entregará a sua vida, para que todos saibam que há Deus em Israel." Depois que Davi disse isso a Golias, ele foi até um riacho, pegou 5 pedrinhas. Ele pegou uma das pedrinhas, colocou numa funda, que era uma espécie de um estilingue. Girou, 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 girou e acertou em cheio a testa de Golias, que na hora caiu. O povo de Israel fez muita festa. Deus havia vencido a batalha através de um menino pequenino que não teve medo, que foi corajoso, o menino
Davi. Meus amores, com essa história, mamãe quer dizer que vocês vão ter medo, mas vocês não podem deixar com que o medo domine vocês, com que o medo aprisione vocês. Para isso, mamãe colocou 5 coisas aqui que nós podemos fazer quando nós sentimos medo. A primeira delas, nós podemos fechar bem os nossos olhos e orar ao Senhor, pedindo ajuda para vencer esse medo. A gente pode lembrar do versículo que nós falamos: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não vou ter medo, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo, me protegendo, me guardando e me dirigindo. A segunda coisa que nós podemos fazer é nos lembrar que Deus é contigo. Eu me lembro de quando eu era bem pequenininha, eu tinha medo também. Na casa onde a mamãe morava, tinha um grande corredor. E para sair da sala para a cozinha, a gente tinha que atravessar esse corredor. E eu lembro que eu e a titia Bebeca, a gente passava, quando estava com medo, a gente passava aquele corredor de olhos fechados e gritando: Deus é fiel! Deus é fiel! Isso porque a gente estava com medo, mas era a forma da gente se lembrar que Deus estava ali conosco, nos guardando e nos protegendo. E nós conseguíamos atravessar todo o corredor tranquilamente. Então lembra sempre, o Senhor é contigo. O terceiro, controle a respiração. Quando a gente está com medo, a gente fica eufórico. Então, se você lembrar daquela técnica de cheirar a flor e assoprar a vela, você vai mandar todo o medo embora. E o último, peça ajuda a alguém. Sempre que estiver com medo e precisar, não é errado a gente reconhecer que está com medo e pedir ajuda de alguém, da vovó, do vovô, da mamãe, do papai ou de alguém que esteja perto de você para te auxiliar, tá bom? Então vamos lembrar do versículo? Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, eu não terei medo de nada, porque tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Um dia abençoado, meus amores. Amo vocês!